Oi, pessoal. Hoje eu chamei meu pai para almoçar aqui. Então, eu vou lavar essa louça aqui rapidão com vocês. E vou conversar sobre algumas coisas também. É uma coisa séria, tá? Quando eu tinha meus 14 anos, eu comecei a ter um comportamento diferente. Eu não sabia o que era, tal. E passei 2 anos assim, sem saber o que eu tinha. Com 16 anos, eu já estava num estado tão ruim que eu tentava contra mim, né? Acho que vocês já imaginam o que. E o que acontece? Eu fui buscar ajuda, né? Encontrei e fui diagnosticada com depressão. Não só depressão, entre outras coisas também, mas principalmente a depressão. Isso eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 28. Ou seja, foi há 14 anos atrás, né? Eu comecei a ter e há 12 anos que eu fui diagnosticada. Então, eu comecei a fazer o tratamento psicológico, né? Inclusive a minha psicóloga queria passar remédio para mim, porém eu nunca gostei de tomar nenhum tipo de remédio, gente, nem remédio para dor. Então eu falei assim, eu não quero tomar remédio, sabe? Eu quero, se tiver alguma maneira de vencer isso naturalmente, eu prefiro, porque eu não gosto de tomar remédio. Tipo assim, eu tenho uma política absurda contra remédios, né? Então não tomei remédio, mas também tive que fazer outras coisas. Por que eu quero falar isso? Quando eu fui diagnosticada, eu estava no fundo do poço, literalmente. Não queria mais viver, não tinha mais esperança, não tinha mais uma perspectiva de vida para nada. Pra vocês terem noção, nem sonhar eu sonhava mais. Então eu tava assim, realmente sobrevivendo, não tava vivendo, né? Tava existindo. Mas por que eu tô tocando nesse assunto hoje, né? Que é um assunto assim delicado, já que eu tô mostrando meu dia a dia nesse canal. Porque, gente, as pessoas mais felizes que eu conheço, as pessoas que onde chegam, elas transmitem alegria, transmitem amor, elas são pessoas assim que todo mundo ama mesmo, sabe? Porque são pessoas gostosas de ter por perto. 3 pessoas que eu amo, né? Tá nessa situação hoje em dia, com depressão, diagnosticada ou não, tratando ou não, tomando remédio ou não. São 3 pessoas que eu amo. E eu tô fazendo esse vídeo por causa delas, dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas não uma delas, mas 2 presenciaram como foi a minha depressão, como foi difícil a minha luta, como eu me isolei, como eu mudei, como eu me transformei quando a depressão estava habitando em mim. E por que eu falo que estava? Porque através de muita luta mesmo, sabe? É uma coisa que eu sempre falo para essas 3 pessoas. E tem dias de luta e tem dias de glória. Vai ter dia que a gente vai acordar, quando a gente tá com depressão, que a gente vai estar super bem. Parece que a gente não vai ter nada. Já vai ter dias que parece que o mundo desmoronou na nossa cabeça e a gente não tem energia nem para sair da cama. Só que a gente sai, porque a gente sabe que a gente tem as nossas obrigações. Se a gente não tivesse, a gente não saía. Eu falo a gente, porque alguns anos atrás eu estava na mesma posição que essas pessoas que eu amo tanto tão. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero que elas saibam, se elas assistirem isso, que elas não estão sozinhas. Não estão. Eu sei que é muito difícil para a família compreender. Às vezes vocês mesmos não se entendem. Às vezes vocês mesmos não sabem o que vocês querem. Mas tudo isso é resultado de ter guardado tanta coisa dentro de você, não ter colocado isso para fora. O nosso corpo, a nossa mente tem as limitações dela. E no caso, vocês não estão assim porque vocês são fracas, mas vocês estão assim porque vocês tiveram que ser forte durante muito tempo. E isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu tive que ser tão forte durante tanto tempo que a minha mente não suportou e ela precisou fazer isso comigo. Mas, gente, é que nem eu tava falando para uma dessas pessoas recentemente. A depressão, ela não é sua inimiga. A depressão, ela veio para te mostrar o tamanho da sua força. Porque você acha que qualquer pessoa que estivesse lidando com o que você tem que lidar todos os dias, com o que você mesmo ouve na sua mente sobre você todos os dias, você acha que quantas pessoas estariam suportando?
Mesmo os trancos e barrancos, quantas pessoas vocês acham que ia estar suportando essa situação? Não são todos que são preparados para enfrentar uma doença tão horrível como essa. Na verdade, ninguém é preparado. Mas tem pessoas que têm a mentalidade melhor para lidar com isso. Porque tem pessoas que a gente sabe que não aguenta a pressão e acaba tirando a própria vida. E isso é um fato. A pressão que a depressão faz na nossa mente, na nossa vida, a mudança brusca que ela traz para tudo. Você perde seu prazer, você perde a sua alegria. Daqui a pouco as conversas que antes te empolgava já não faz mais sentido, nada mais faz sentido. E você busca uma coisa para você se sentir melhor. E às vezes você acha que algum lugar diferente vai fazer você se sentir melhor. Mas escute a voz da experiência. Nunca vai ser o lugar. Nunca. Você pode estar no melhor lugar do mundo, mas se sua mente não estiver bem, aquele lugar não vai ser nada pra você. Pode até ser bom no começo, mas depois tudo volta. E às vezes volta pior. Porque aí você fica pensando, poxa, eu poderia estar em tal lugar, eu poderia estar fazendo tal coisa, mas eu tô aqui, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu sei, eu já tive nessa posição. E eu só quero que vocês saibam disso, gente. Vocês não estão só. A luta, ela é muito grande. Muito, muito grande. Eu mesmo, lembra que eu falei que aos meus 14 anos o meu comportamento mudou? Lembra que eu falei que aos meus 14 anos, meu comportamento mudou. E hoje eu tenho 28. Dentro desses 14 anos que passaram, 7 anos foi convivendo com a depressão. Os últimos 7 anos que eu passei da minha vida foi convivendo com os resquícios que essa doença trouxe. E não foram poucos, tá? Não foram poucos. Pra vocês terem uma noção, eu antes de ter a depressão, eu era uma pessoa que eu tinha muita vaidade, mesmo sendo nova. E eu gostava de me arrumar, eu gostava de me sentir bonita. E assim, eu era obesa já, mas eu me cuidava. Quando eu entrei de fato na depressão, principalmente nas piores temporadas, em 2 meses eu engordei 40 quilos. Ou seja, foram 20 quilos em cada mês que eu engordei. Por conta que eu só dormia e acordava para comer. E tinha dia que, sinceramente, eu nem tomava meu banho. E para mim, essa era a melhor forma de eu lidar com o que estava acontecendo na minha cabeça. Só que eu tive que fazer um esforço absurdo para mudar isso. Com a ajuda, lógico, da minha psicóloga, que é a doutora Rosana Silvestrini, que me ajudou, que me tirou do fundo do poço. Ela me deu todas as ferramentas necessárias para que eu pudesse aprender a andar novamente sozinha. E hoje, se eu tô aqui hoje de uma forma totalmente diferente, vivendo coisas da qual eu jamais pensei que eu fosse capaz de viver ou de fazer, é por conta principalmente que Deus colocou esse anjo na minha vida. Então, gente, se vocês estão se sentindo com algum sintoma de depressão, que são vários sintomas, tá? Não é só um, são muitos sintomas mesmo. E vocês querem alguém para conversar, procura um psicólogo, procura um amigo que não vá te julgar, procura uma pessoa que já passou pelo que você está passando, porque você pode ter certeza, uma pessoa que passou pela depressão e que venceu a depressão, porque eu sou uma pessoa que, clinicamente falando, sou um milagre, porque eu não tenho mais depressão, eu não tenho nem mais os resquícios da doença. Foram 14 anos de luta, mas eu venci. E hoje eu tô aqui para poder passar essa visão de que você ter o diagnóstico de depressão não quer dizer que acabou a sua vida, que nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais vai ser a mesma coisa. A verdade é essa, nunca mais vai ser. Mas as coisas podem ser melhores. As coisas podem ser maiores. Você pode ser uma pessoa infinitamente melhor do que a pessoa que você era antes da doença. Mas tudo também vai depender de você.
Eu sei que quando a gente é acometido por essa doença, a gente não tem força nem para sair da cama, se for bem dizer. Mas é importante que vocês saibam que essa doença, ela só é vencida através de um esforço sobre-humano. Aí você vai falar assim para mim, Ellen, eu não tenho força. Eu não tenho força para lutar contra. Vai ter dias que realmente você vai deixar ela vencer, porque não é todo dia que a gente consegue tirar força da onde a gente não tem. Mas você não pode dar trégua para ela. Tudo que você puder fazer para vencer ela, você vai ter que fazer. Procurar ajuda psicóloga. Se vocês quiserem também, em outros vídeos, eu trago o que me ajudou a vencer a depressão, mesmo quando eu já não estava mais fazendo a terapia. Porque eu fiz a terapia dos meus 16 aos meus 18 anos. Foram 2 anos. E depois eu não continuei mais fazendo. Então, dos meus 18 até aqui, 10 anos, foi eu sozinha. Então, eu posso tentar nos vídeos passar as coisas que eu aprendi sozinha que me fizeram melhorar. Mas aí eu vou esperar o comentário de vocês, tá bom, gente? Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Eu acho que ficou longo, mas não tem problema, porque é um assunto muito delicado e um assunto muito importante para ser falado, né? E se você tem algum parente, se você tem algum amigo, alguém que você conhece que está passando por depressão, às vezes só precisa a pessoa dar um abraço ou estar ali do lado de alguma forma. Se fazer presente, entendeu? Falar uma palavra de ânimo, falar, olha, eu sei que você está passando por coisas terríveis, mas você não está sozinho, tá? Pode contar comigo, eu tô aqui. Nem que seja só para ficar do seu lado, mas eu tô aqui. Porque o que uma pessoa com depressão precisa não é que alguém que aponte o dedo, ah, você é assim, você é assado, e você tá fazendo isso, e você tá fazendo aquilo. A pessoa ela tá num descontrole mental. Se ela não tivesse, ela não estaria doente, né? Mas estenda a mão. Se a pessoa vir jogar uma pedra, estenda a mão e fala assim, olha, eu sei que você tá machucado, mas eu tô aqui para te ajudar, tá? Então, você quer gritar, grita, você quer xingar, xinga. Depois a gente conversa o que realmente está acontecendo. Eu sei que é difícil para a família, para os amigos, para os parentes. Eu sei. Eu mesma, quando eu estava me tratando da depressão, que eu estava no meu pior momento, eu não tinha ninguém do meu lado. Nem família, nem amigos. Os únicos que eu pude contar foi com a Rosana, com Deus e com os meus animais. Então eu fiquei sozinha, isolada por muito tempo. E eu sei como isso dói. A gente sente que a gente não tem importância, não tem relevância. Mas a verdade é que as pessoas não sabem lidar. Elas não entendem o que está passando na cabeça, na sua cabeça, né? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa muito like, curte bastante. Se vocês quiserem que eu traga mais coisas sobre esse assunto da depressão ou de doenças psicossomáticas, que eu também tive outras, né? Como eu falei, vocês comentem, tá? Comentem bastante, que assim que eu puder eu trago mais, tá bom? Milhares de beijos. Tchau, tchau. Tomara que tá gravado, beleza?